Êxodo capítulo 12, vamos ler até o verso número 14. Os irmãos acharam? Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que podemos ler nesta manhã. Meu Deus, é a palavra que nos alimenta, nos edifica. Ó Senhor, dela que precisamos. Não queremos, meu Deus, filosofias humanas. Não queremos autoajuda, meu Deus. Ó Pai, queremos somente a Tua palavra. Esta é quem pode nos ajudar. É essa, meu Deus, quem nos salva. Senhor, por isso te pedimos que ela seja ministrada debaixo do poder do Espírito Santo nesta manhã. E que este mesmo poder convença os irmãos, todos nós, da verdade, da justiça, do juízo, que ela surta os efeitos que o Senhor pretende. E por isso coloco minha vida nas tuas mãos. Que eu seja o teu instrumento nessa manhã. Que eu seja útil, meu Pai, e que eu possa pregar a tua palavra. Assim oramos juntos, te agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Irmãos, vocês leram aqui comigo a instituição da Páscoa, algo que Deus disse ao povo de Israel momentos antes deles saírem do Egito. E este memorial, esta ordem de que deveria ser lembrada perpetuamente por eles, é o que Jesus cumpre quando esteve com os seus discípulos, algo que você lê lá nos evangelhos, Mateus 26, Marcos 14, se não me engano, Lucas 22, todos esses relatam o momento em que Jesus se reúne com os seus discípulos e ele diz a ansiedade que ele tinha, o desejo de comer a Páscoa, porque ele sabia que ele seria entregue e ele seria imolado como o cordeiro pascal. Então ele tem vontade de ter essa Páscoa. Os discípulos conseguem ali o cenáculo, um lugar na casa de um homem, no sobrado, e ali preparam a refeição em que Jesus celebra com eles antes da crucificação. E algo que nada tem a ver com a Páscoa de hoje. Tudo isso que fazemos hoje, que o mundo celebra hoje, não tem semelhança
com o que foi estabelecido em Êxodo capítulo 12. Primeiro porque nós não fazemos parte desse povo que saiu do Egito fisicamente. A maioria de nós, se não todos, não tem nenhuma genealogia, nenhuma linhagem de alguma tribo de Israel. Muito pelo contrário, nós fazíamos parte dos gentios, aqueles que não eram os hebreus. Então, nada tem a ver com a Páscoa de hoje. A Páscoa, que é comemorada por muitos povos, foi muito contaminada. Até mesmo o nome, em muitos lugares, não é chamada de Páscoa, porque Páscoa é o termo que foi dado lá no Antigo Testamento, que significa passar, passagem. Quando você leu aqui comigo, nos versos 14, deixa eu ver aqui, no 13, e tem o outro que diz aqui também da passagem. Então, quando ele diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós. Esse verbo foi de onde veio a origem do nome Páscoa, que significa passar. E hoje a igreja cristã adotou esse nome porque considera também a passagem da morte para a vida, mas muitos gostam apenas de dizer que é o dia da ressurreição. O nome em si não importa muita coisa, mas o princípio que se comemora hoje em muitos povos mundo afora foi muito contaminada por costumes pagãos primeiro. Até mesmo porque os americanos e alguns europeus não chamam de Páscoa, chamam referente a um nome de uma deusa anglo-saxã, que era a deusa Ostara. E aí começa essa contaminação, algo que isso foi sendo absorvido pela igreja primitiva, todos esses povos que vinham sendo anexados ao cristianismo, trouxeram esses costumes pagãos, toda essa história de ovos, de coelhinho, tudo isso foi absorvido por essas culturas de outros povos. Então, isso nada tem a ver com a ressurreição de Jesus, apenas um interesse comercial, o interesse em vender chocolate. Eu acho que você tem que se livrar disso. Eu ofereço a minha casa, se você quiser eu dou o endereço, e eu queimo todos eles em holocausto para você. Livre-se do chocolate, dos ovos de Páscoa e deixe lá em casa. Mas há um interesse comercial muito grande, a verdade é essa. Então o princípio foi muito contaminado. E toda essa contaminação, irmãos, apenas tem um objetivo, que é o engano. Afastar as pessoas da realidade, da verdade. Então, como nós ouvimos ontem aqui no culto da Geração Vida, muitos se lembram apenas do coelhinho, muitos se lembram apenas dos ovos de Páscoa. Quantos de nós crescemos, no meio desse catolicismo, e a gente curtia a Páscoa, mas sem lembrar exatamente. A gente até sabia o que era, mas no fundo, a gente não queria nem lembrar disso. A gente queria saber do almoço e dos ovos de Páscoa e do chocolate. Então, o objetivo é o engano, nos afastar da verdade. E nós, sempre nesse momento, pode chegar a pergunta de algum irmão: nós podemos guardar a Páscoa dos judeus? Nós devemos guardar a Páscoa? Porque tem algumas correntes que teimam em trazer os princípios, Os princípios nós vamos ver que são válidos, mas os costumes lá dos judeus ainda querem trazer e colocá-los em prática, Mas veja o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, veja o que Paulo diz a respeito dessa dúvida, se nós devemos guardar a lei ou não. Versículos 7 e 8 diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como pois de fato sem fermento, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade.
O que Paulo está dizendo aqui? Ora, nós não fazemos parte desse costume, muito pelo contrário, nós devemos lançar fora esse velho fermento, essas coisas antigas que não serviam para outra coisa senão enganar e ser propagado, levar esse engano adiante. Mas Cristo foi o nosso Cordeiro Pascal. Ele se entregou para ser imolado nesse dia, de uma vez por todas. Então, por isso, por ele ter se entregado, nós devemos celebrar a festa não com os velhos costumes, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Esse período também marcava a festa dos pães asmos, os pães que eram feitos sem fermento, como nós vimos aqui em Êxodo 12, que deveriam ser comidos à pressa, não podia deixar a massa levedar. Então, o que Paulo diz é que nós não precisamos praticar o que eles praticavam anteriormente, mas os princípios são válidos. Se fizermos na verdade, se fizermos sabendo que Cristo foi o Cordeiro Pascal que se entregou, isso sim para nós vale. Até mesmo porque se nós fôssemos guardar a Páscoa como eles guardam, nós teríamos que guardar o sábado e guardar todos os outros costumes judaicos, concorda? Nós teríamos ainda que fazer parte daquelas ordenanças da lei, e a Bíblia diz que nós estamos livres de guardar a lei. Cristo nos libertou. Então, esses costumes que são dos judeus não são para nós. Mas, como eu disse, irmãos, princípios Deus mantém válidos para sempre. E o que é maravilhoso ao vermos esse evento da Páscoa e da ressurreição é que Deus usa esses princípios que não eram para nós e são muito antigos, mas usa e usou para nos alcançar. Ele usou esses princípios para que nós fizéssemos parte dessa nova aliança. Então, princípios de Deus são eternos e esses sim, nós devemos observá-los. Esses sim servem para nós, porque Cristo foi imolado. Cristo, o Cordeiro Pascal, ele foi imolado. Então, nós precisamos entender o que isso significa para nós. Não podemos apenas descartar o texto de Êxodo 12, dizendo que ele não vale para nós, porque lá tem princípios que nós precisamos aprender e ver como eles nos alcançaram. Deus, na sua infinita graça, nos alcançou através deles. Primeiro, irmãos, nós vemos em Êxodo capítulo 12, voltando lá ao texto que lemos, no versículo 22 e 23, veja só o que diz. Nós não lemos esse, mas voltando lá em Êxodo 12, diz assim: tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Novamente, o Pessá, o verbo de onde saiu a Páscoa. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. O primeiro princípio que esse texto de Êxodo 12 mostra é que a salvação está em Cristo. Amém? A salvação não pode estar fora dele. O próprio texto aqui, quando dizia para eles que eles não poderiam sair da porta, porque o destruidor passaria e eles deveriam ficar dentro até que ele passasse. Até pela manhã, essa é a ordem. Então ninguém podia sair de casa até que o juízo de Deus passasse. O que isso serve para nós? Se a salvação está em Cristo, nele nós somos novas criaturas, como diz a palavra de Deus, e nele temos salvação.
porque o seu sangue que foi derramado é o sinal, no dia do juízo, que nem eu nem você seremos destruídos. Nem eu nem você seremos condenados. Aí o que o texto diz é: ninguém podia sair da casa. Até falamos isso algumas semanas atrás na escola bíblica, quando falamos de Raabe, né? Ela também não podia sair de casa. E aí, irmãos, eu pergunto para vocês, se nós sabemos que a salvação está em Cristo, se de fato estamos nele, podemos sair? Sempre bate aquela curiosidade nas pessoas de ver o que está acontecendo lá fora. Você já viu quando tem lá na TV, aparecem aquelas chamadas, né, do RJ, alguma operação do BOP dentro da comunidade. Aí você vê os caras do BOP lá, todo mundo ajoelhado, agachado, né, procurando se defender. E aí você já viu aquele cara que passa de bicicleta, tranquilamente segurando um saquinho de pão, tranquilamente. Sempre tem aquele cara que passa sem tranquilidade, assim, com tranquilidade, sem preocupação de levar um tiro. Porque as pessoas, irmãos, parece que têm a curiosidade de ver como é que é o tiroteio. Não vai pegar em mim, não. Eles estão ali deitados se protegendo, mas não vai pegar em mim, não. Eu vou ali na padaria e volto. Pode isso, irmãos? Pode, se nós estamos em Cristo, podemos dar uma saidinha. Cristo, eu vou sair agora porque eu quero ver como é que está lá fora. Eu quero ver como é que está essa destruição, eu quero ver como é que está, né, as hostes malignas estão dominando o mundo, mas eu vou ali e volto. Tem garantia para quem está fora? Tinha garantia aqui no texto para quem desobedecesse? Foi claro: nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã. A primeira lição: ninguém pode sair de Cristo achando que fora dele tem salvação. Esse é o primeiro princípio que se vê em Êxodo 12. Como eu disse, que aconteceu com Raabe, veja lá em Josué, no capítulo 2, livro de Josué, capítulo 2. Eu reconheço que usar um microfone aqui é mais prático para abrir a Bíblia. Eu não sei o que vou fazer com as mãos, mas Josué capítulo 2, do verso 17 ao 19, diz assim: disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em tua casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai. Você vê semelhanças com o que nós vimos lá em Êxodo? Havia também um sinal vermelho, só que lá era o sangue do cordeiro, aqui um fio. E também a semelhança: deixem eles dentro da tua casa. Entre e deixe contigo os teus pais, tua mãe, teus irmãos, toda a família. Porque quando eles vierem contra Jericó, se você estiver do lado de fora, desobrigados estamos do juramento. Aí você imagina alguém da família de Raabe: olha, eles estão chegando, estão lá lutando, eu vou dar um pulinho ali fora para ver. Olha, a ordem é ficar aqui dentro. Aqui eles garantiram segurança. Não, mas eu vou ali e volto. Nada vai acontecer. Porque o cara passa no meio do tiroteio de bicicleta com pão, morre. Eu vou ali também e volto. Irmãos, não tem garantia. Não tem certeza de salvação. Para quem sai de Cristo, não há salvação. Há muito pelo contrário. Uma expectativa, como diz Hebreus, uma expectativa horrível do juízo de Deus sobre essa pessoa desobediente. Então, o princípio é que nós devemos permanecer em Cristo. Nele nós temos salvação. E veja que graça maravilhosa, ele morreu por nós, tendo por princípio algo muito antigo que não cabia a nós, mas nós fomos alcançados por esse amor. Nós fomos resgatados, e aí nós hoje temos a certeza que se estivermos nele, somos salvos. Essa é a certeza para nós. Veja o que diz o Salmo 62. Salmo 62, no versículo 7.
diz assim: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Então a minha salvação depende dele. Se eu estiver nele, a garantia de que eu estou salvo. Se eu quiser sair, estou por minha conta e risco. Quer sair? Saia. Mas salvação nele. Fora dele não há salvação. Porque a nossa salvação depende de Deus. Também na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, onde? Nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus nele. Se estiver dentro da casa, na casa há salvação. E hoje, para nós, essa segurança, essa casa, essa habitação é Cristo. Se estivermos nele, fomos feitos justiça de Deus. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, você vê vários textos nas cartas de Paulo fazendo menção a esse nele. Colossenses capítulo 1, veja o que diz do verso 13 ao 23, diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então temos essa redenção e remissão no reino do Filho do seu amor, em Jesus Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, mais uma vez, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que outrora erais estranhos e inimigos inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé nele, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja o que Paulo diz a respeito da salvação, sempre frisando Cristo. Nele, se permanecermos nele e não nos afastarmos da esperança do evangelho. Se quiser sair da casa, se quiser sair de Jesus e se afastar, não há salvação. Esse é o princípio que ficou claro em Êxodo capítulo 12. Então, o que prevalece, o que permanece até o dia da volta do Senhor, é que em Cristo há salvação. Amém? É o fato o dia de hoje representa, porque Ele citou para que nele nós também fôssemos salvos, também vencêssemos a morte. Então, irmãos, aquele que tiver curiosidade de estar fora da casa, fora de Jesus, não estará salvo. Infelizmente não há outro termo e não há outra alternativa.
Se estiver fora, não há quem te socorrerá. Lembra da parábola das virgens, as nécias e as prudentes? As prudentes tinham azeite suficiente até a chegada do noivo. E quando ouviram que ele vinha, elas ficaram apavoradas e tiveram que ir atrás de azeite. Mas quando quiseram entrar, não puderam, porque estavam afastadas, não foram prudentes, e aí depois não adianta bater na porta, porque não entrará. Então, irmãos, esse princípio de Deus permanece vivo na Páscoa dos judeus para nós hoje. Então, a salvação está em Cristo. Um segundo princípio que nós vemos, voltando lá em Êxodo, capítulo 12, é o princípio de que a salvação envolve comunhão. Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 4, que nós lemos, diz: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O que significa este mandamento? É que falta de recursos não poderia ser problema. A ordem é: o cordeiro tem que ser suficiente para a sua casa. Mas, se porventura o cordeiro for grande para a sua família, e o vizinho tiver um cordeiro pequeno que não dá para todo mundo, chame você, a família do lado, chame o seu vizinho para que ele, dentro da sua casa, também ali, debaixo do sangue, na porta, ele também possa participar. Então Deus estava preocupado com a inclusão. Não pode ser: eu não tenho recursos. O reino de Deus não se conquista com dinheiro, porque a graça é gratuita. Então esse princípio vale até hoje. Ninguém precisa pagar, comprar a sua salvação. Deus não a vende, Ele a deu gratuitamente. Isso nos alcançou também, porque não teríamos como pagar. Então Deus estava preocupado já naquele momento com a inclusão. Não pode ser desculpa para não estar em Cristo a falta de recurso. Ora, se você tem falta de recurso e o outro tem de sobra, o outro que te acolha, o outro que te receba. Então Deus estava preocupado com a inclusão. Embora muitos hoje pensem que a Bíblia ela é politicamente incorreta, que ela exclui, irmãos, ela excluirá sempre o pecador. Eles estão relatados aqui na Bíblia. Paulo relata, Apocalipse relata os que ficarão fora: os cães, os idólatras, os assassinos, os efeminados. Nenhum deles herdará o reino dos céus. Mas todos os outros, ainda que pobres, Deus está preocupado com a inclusão. Então, ao contrário do que muitos hoje pensam, a Bíblia ela é inclusiva. Deus está preocupado que todos sejam salvos. Aliás, esse é o desejo dele, que todo homem seja salvo. Mas aqui diz que deve haver um desejo de ir à casa comer. Veja o que diz o verso 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Ora, há um convite: vizinho, você não tem? Vem aqui, vamos juntos, de acordo com o número de pessoas, vamos todos participar desse cordeiro. Tem um convite aqui, não tem? Convidará o vizinho mais próximo. O que o vizinho mais próximo tem que fazer? Ir, não é? Se eu te convido para ir na minha casa almoçar, o que você tem que fazer?
ir. Você tem que decidir ir lá. Mas até isso hoje é complicado. Principalmente no dia de Páscoa, né? Aí chega pro seu cônjuge e fala: por que a sua mãe não vem comer aqui hoje? Traz eles para comerem aqui. Não, minha mãe falou: por que a sua mãe não vai comer lá? Aí fica aquela briga, né? Não vou na casa dela não. Não vou na casa do seu irmão, quero ficar em casa, manda ele vir aqui. Aí outro: não, ele que vem aqui. Aí fica uma briga, ninguém quer ir na casa de ninguém. Podia ter isso lá? Não, eu não vou na casa dele não. Eu não quero comer cordeiro na casa dele, eu não vou. A sua vizinha lá, a minha vizinha é uma chata, a minha sogra é uma chata, não vou. Eu quero ficar aqui em casa. Se ficar em casa tem salvação? Não. Ele tinha que ir comer o cordeiro. Se o cordeiro não desse para todo mundo, teria o problema. Então havia a necessidade da decisão. E isso, irmãos, é o que a comunhão fala para nós. Nós precisamos decidir isso e entender que há a nossa decisão de ter comunhão um com o outro. O que Deus estava querendo mostrar é: vocês terão que se aturar mutuamente, porque dentro dessa casa tem salvação. Superem essas diferenças, dê o braço a torcer e vá à casa do outro e participe ali dessa refeição e seja salvo. Não fique na desobediência, porque fora disso não tem salvação. Então esse é o princípio que Deus está mostrando, que a salvação envolve comunhão, irmãos. Não tem como você encarar a salvação sem a unidade. No verso 6 diz: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Qual era a ordem? No dia 10 vocês vão separar o cordeiro ou o cabrito. E esse cordeiro ou cabrito tem que ficar do dia 10 ao 14, porque vai que ele morre no meio do caminho, vai que ele já está moribundo, doente, e ele tinha que ser sem defeito, tinha que ser macho. Então aqueles 4 dias era para se certificar de que ele estava saudável. Então, deixa ele guardado lá. No dia 14, todo mundo tem que guardar até esse dia, ao 14º, e todo ajuntamento o imolará. Isso não significa unidade? Imagina se ele chegasse e falasse assim: por que eu tenho que imolar no 14º dia? 14º, hoje o dia está bom, está sol. Hoje eu estou com tempo. No dia 14, sei lá, se eu vou estar com dor de barriga. Não deixe para amanhã o que eu posso fazer hoje. Ainda usa esse ditado, né? Quer saber, eu vou imolar hoje. Aí o outro: não, eu vou imolar amanhã. Não, eu vou fazer semana que vem. Irmãos, isso não é unidade. A ordem é: todos farão isso no mesmo dia e na mesma hora. Isso envolve comunhão e isso envolve unidade. Não é cada um querendo fazer o da sua cabeça. É todos debaixo da mesma missão, como ouvimos pela manhã. Submissão. Não tem diferença. Não tem um mais importante que o outro. Mas qual é a missão? Guardar o bicho até o 14º dia e naquele dia todos imolarem. Todos estamos debaixo da mesma ordem. Isso é um princípio da unidade. Na comunhão, nós temos que ter um discurso afinado. Não é cada um falando de um jeito, não é cada um pensando de acordo com a sua cabeça. Veja o que diz a primeira carta de João, logo no primeiro capítulo. Primeira carta de João, até o versículo 4, capítulo 1, até o verso 4. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo.
Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João escreve essa carta à igreja porque os gnósticos queriam ensinar que Jesus não era Deus. E ele escreve: olha, o que eu vi, o que todos nós vimos, isso nós os ensinamos, isso anunciamos, isso escrevemos, para que haja com vocês uma comunhão conosco, para que nós tenhamos o mesmo discurso, para que você não comece a entrar no discurso do outro. Na igreja, irmãos, deveríamos ter um discurso afinado. Imagina uma igreja, imagina se aqui pastor Maurício pregasse uma coisa, pastor Paulo outra e eu outra. Vocês fariam assim: a quem nós daremos ouvidos? Porque tem pastores, irmãos, que sobem no púlpito e pregam uma coisa, e o outro ouvindo, fala assim: eu vou quebrar esse cara de noite, eu vou falar exatamente o contrário, deixa comigo. A congregação, vendo isso, não percebe a unidade. Então, quando estamos todos no mesmo corpo, na mesma casa, tudo isso pressupõe um discurso afinado, pressupõe comunhão, pressupõe suportar um ao outro. Então é isso que Êxodo 12 também representa, comunhão na salvação. Aí vamos pensar na Arca de Noé, algo parecido, não é? Os animais também conviveram naquele momento, também tiveram que viver pacificamente, não é? A gente até brinca, né? Tem uma música da Aline Barros que fala que o macaco estava fazendo estripulia com não sei quem. Eu não sei se Noé e os filhos dele tiveram que arrancar os cabelos por causa das traquinagens dos bichos, mas no mundo a gente diz: olha, você não vai botar o lobo para tomar conta das galinhas. Mas será que lá o lobo queria comer as galinhas? Será que lá os bichos carnívoros queriam comer os herbívoros? Será que havia esse problema? Então, irmãos, se lá eles viveram pacificamente até que as águas abaixassem, nós também temos que viver pacificamente. Nós temos que nos suportar, viver em comunhão. Embora, como também já disse em tom de brincadeira, muitos podem pensar: o fedor que não era na Arca de Noé. Concorda? Cavalo fazendo junto com a vaca, fazendo junto com o passarinho, cachorro, todo mundo fazendo as suas necessidades ali. Devia ser um fedor insuportável, sem contar com a ausência de banho. Mas dava para fugir da arca? Não dava para fugir da arca. Assim, não aguento mais esse cheiro, eu quero sair daqui. Sai, ué. Olha lá. O couro está comendo lá fora. O que te espera lá fora é morte. Então, a gente diz que na igreja também um ou outro pode fazer uma necessidade num lugar errado e você sentir aquele cheirinho desagradável. Mas não saia por causa disso, porque a salvação está em Jesus. Nele há salvação. Não importa se você está passando por algum dissabor, é necessário. O princípio que nos mostra Êxodo 12 é o princípio da comunhão. Um outro princípio, irmãos, que a salvação envolve urgência. Êxodo agora 12, nos versículos 11 e 12, diz assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Os pães asmos, que eram a ordem de comer, era para que eles lembrassem dessa pressa. Comam, porque há pressa. O destruidor passará e vocês têm que sair. Então a salvação tem urgência. Vocês têm que comer o cordeiro até uma determinada hora, vocês têm que estar de sandália no pé, vocês têm que estar com o cajado na mão, pronto já, a sua trouxa arrumada, porque na hora que tiver que sair, você tem que sair. Então salvação, irmão, envolve urgência. E muitos vivem hoje como se tivesse tempo.
Não, tem tempo. Não, o destruidor está para passar aí. Isso acontece com o seu filho? Às vezes ele está do lado de fora, né? Ou às vezes você está com horário para sair, e filho adora fazer isso, né? Meu filho, vai tomar banho. Já estou indo. Meu filho, entra. Daqui a pouquinho, espera um pouquinho. Esse espera, irmãos, dá uma raiva. Espera. Lembra de Ló? Ló também, os anjos falaram, apressa-te, anda logo. E eles parece que tiveram que dar um aperto em Ló. Então, a salvação envolve urgência. Não é algo que se deva esperar, não é, vou esperar. Se você esperar, irmãos, pode ser como uma das virgens nécias, que quando perceberem, a porta já fechou e ficou do lado de fora. Então, a salvação envolve urgência, porque o Senhor não espera por nós. Não pense que Deus está esperando por você. Nós é que esperamos a sua volta, amém? Não é isso que a Bíblia diz? Que nós aguardamos a sua vinda? E veja o que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 9. Carta aos Hebreus, capítulo 9, no versículo 27 e 28. Diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado. A quem? Aos que o aguardam para a salvação. Muitos podem pensar ao contrário, né? Jesus está me esperando. Ele está esperando que eu me renda. Não, Jesus não está te esperando. Jesus não é aquele que tem que esperar. Nós é que estamos esperando a sua volta. Nós, os que cremos nele, é que aguardamos a sua volta. Os que não creem, cabe a urgência de ouvir o princípio lá de Êxodo capítulo 12, que está válido até hoje. Pressa, urgência em se render na salvação. Como eu disse, com Ló aconteceu isso. Gênesis capítulo 12. Já estou acabando, irmãos. Eu sei que você está com o bacalhau lá pronto. Gênesis capítulo 19, verso 12. Perdão, abri errado. Gênesis 19, verso 12. Diz assim, do 12 e 13. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas? Todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Veja agora o 15 e 16. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Ló estava já ciente do que ia acontecer, mas acordou meio que tranquilão. Devia estar sonolento ainda, queria ficar na cama ainda mais um pouco, achou que, não, espera aí, daqui a pouco eu vou obedecer, daqui a pouco eu vou me render. E os anjos, por misericórdia, tomaram ele pela mão. Falaram: meu filho, apressa-te, o negócio vai estreitar. É agora, tenha pressa, toma logo essa decisão, levanta e vem, porque se você demorar, você vai ficar para trás. Então a salvação, irmãos, envolve urgência, porque Jesus não tardará, Jesus virá na hora exata. Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 e 7,
diz assim: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Jesus disse: não me atrasarei e não vou esperar por ninguém. Não tem essa, envolve urgência, porque ele não se atrasa. E por último, a salvação envolve, irmãos, mudança de vida. Eu queria que você abrisse lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim, a mesma palavra que nós lemos: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como, pois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então a ordem é: lance fora o velho fermento e seja nova massa. Isso envolve mudança de vida. Na salvação não posso continuar sendo a mesma pessoa. É o que Paulo diz, é o que eles deveriam entender lá. Tudo que eles passaram com Deus deveria tê-los transformado completamente, porque o fermento representava a impureza, o pecado, a hipocrisia. O fermento no meio de uma massa leveda, contamina, não é? Toda ela. Então Paulo diz: lance fora o velho fermento, lance fora o velho homem, porque ele ainda entre o povo contamina. Então representa a ligação com o Egito. Nós, embora não tivéssemos nossos pais saído do Egito fisicamente, simbolizamos o abandono do Egito espiritual. Nós éramos escravos do Egito também, éramos servos, né, do mundo, do príncipe deste mundo, mas agora simboliza a nossa liberdade. Nos livramos do velho fermento, dos velhos costumes, das velhas práticas, não mais os povos que eram trazidos, né, absorvidos ao cristianismo, querendo trazer as suas práticas anteriores. Paulo diz: não, lance fora esse velho fermento, seja nova criatura, porque o fermento que se esconde no meio da massa, irmãos, influencia. Como eu falei umas semanas atrás, aí na quinta-feira, os povos que estavam ao redor do povo de Deus ali, né, todos aqueles cananeus, falamos isso hoje também de manhã, todos eles ali habitando no meio do povo, ainda o contaminavam. Eles foram seduzidos por todas as coisas, todas as idolatrias. Então o velho fermento, o velho homem, ainda escondido no meio da massa, estraga o corpo de Deus, influencia. Então, irmãos, a salvação implica numa mudança radical de direção. Isso é o que conversão significa. Eu mudei radicalmente o meu pensamento. Tudo que eu cria, tudo eu considero como refúgio, porque agora eu faço parte de uma nova aliança. Velhos costumes passaram, mas princípios de Deus permanecem eternamente. Esses princípios valem ainda hoje para nós, e por eles nós fomos alcançados. Essa é a gratidão que fica no nosso coração, porque nós fomos alcançados, e nós não queremos trocar, como muitos trocam, uma vida de santidade por uma semana santa. Já viu como são as pessoas? Sexta-feira eu vou comer só peixe, mas sábado eu vou tomar todas, vou me esbaldar, vou voltar a ser quem eu era. Não faça isso, isso é hipocrisia.
Isso não é mudança, isso não é salvação. Então mantenha os princípios de Deus na sua vida. Todos eles que estão no Antigo Testamento, irmãos, simbolizados, por práticas, por rituais, princípios de Deus são eternos. O que Jesus nos ordenou é: anunciais a minha morte até que eu venha. Amém? Isso é o que faremos agora na ceia, mas vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, para que Ele nos abençoe, fale ao nosso coração e nos ensine sobre os princípios de Deus para a nossa vida. Vamos orar. Meu Deus, obrigado, Senhor. Sobretudo, obrigado, meu Deus, pela Tua entrega, pelo que o dia de hoje nos representa, a vitória, meu Deus, como nós ouvimos aqui o Teu servo ministrando a respeito da ressurreição. Obrigado, Senhor, porque temos essa certeza que o Senhor renasceu, o Senhor ressuscitou, o Deus ressurreto agora se apresentou aos homens e vive eternamente à destra de Deus, intercedendo por nós. Obrigado, meu Deus, porque isso nos trouxe salvação. Fomos alcançados por essa graça infinita. Obrigado, meu Deus, pela Tua misericórdia, por agora fazermos parte dessa nova aliança. Obrigado, meu Deus, e queremos que o Senhor nos ensine, que o Teu Espírito Santo nos ensine a respeito dos Teus princípios eternos, para que nós vivamos neles, meu Deus, por eles, para que aprendamos, meu Deus, que salvação somente em Jesus. Ele é a razão de todas as coisas, por meio dele tudo foi feito, como ele disse, está consumado. Ele é quem tudo fez, e nele, meu Deus, somos salvos. Obrigado, Senhor, por fazermos parte dessa aliança. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Queremos te pedir que o Teu Espírito Santo continue tratando conosco e nos ensinando. Assim oramos, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos servir a ceia. Os cristãos estão convidados a participar. Amém. Te
representa o teu corpo. Em cumprimento, meu Deus, ao teu mandamento que foi dado aos discípulos no dia da ceia, recomendando que se fizesse isso em sua memória até a sua volta. Meu Deus, trazemos e anunciamos o Evangelho, anunciamos a tua morte, participando desse pão que representa o teu corpo, que foi moído naquele dia. Ó meu Deus, o Cordeiro Pascal foi imolado, seu corpo sofreu escárnios, meu Deus, foi açoitado, ensanguentado, meu Deus, pelos nossos pecados. Um sacrifício vicário, meu Deus, feito no teu corpo. Obrigado, Senhor, pela tua entrega, pelo que este pão representa, meu Deus, e queremos fazer a análise de todos nós, uma autoanálise, meu Deus, para que nenhum de nós coma esse pão indignamente, mas fazemos isso, Senhor, reconhecendo que somente em Ti temos a salvação, e não queremos, ó Deus, estar fora deste corpo, queremos fazer parte deste corpo. Por isso anunciamos o nosso compromisso contigo através da participação na ceia do Senhor. Por isso, ó Deus, te agradecemos por este pão e por tudo que ele representa. Assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Aqui está o cálice que representa o sangue de Jesus, vertido naquela cruz por nós. Diz a palavra que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ó meu Deus, assim como aquele sangue do Cordeiro simbolizava nas ombreiras e na verga da porta que nele havia salvação, também o teu sangue, meu Deus, representa hoje que nele somos salvos, em Cristo somos salvos e fomos alcançados por esta graça, pela misericórdia de Deus. Obrigado, Senhor, por fazermos parte dessa aliança. Obrigado porque precisamos entender o que ela representa, uma aliança feita contigo e uns com os outros também. Este sangue, meu Deus, que ainda hoje nos purifica de todo pecado que eventualmente cometemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado pelo teu sangue precioso que pagou pelos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, por este momento, em nome de Jesus. Participemos do cálice. Glória a Deus. Recebe, Senhor, o nosso culto essa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus.